Botafogo e São Paulo abrem as quartas de final da Libertadores, abrem o confronto das quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira no estádio Newton Santos. E nunca houve um confronto assim, tão gigante entre esses dois gigantes do futebol brasileiro. Houve no passado grandes encontros, como em 1971, triangular final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ganhou de 4-1 do Botafogo, com um show de Toninho Guerreiro. Houve, 10 anos depois, a semifinal do Campeonato Brasileiro, o Botafogo reclamou muito da arbitragem de Braulio Zanotto no Morumbi, houve violência, houve a segurança do São Paulo participando de briga atrás do gol. O Botafogo voltou para casa reclamando muito. Esse é o jogo da minha memória, daqui a pouco eu conto um pouco mais. Mas nunca houve um gigantesco encontro como esse de quarta-feira. O Botafogo com o Thiago Almada crescendo a olhos vistos, o jogador mais caro da história do Brasil, campeão do mundo pela Argentina. Thiago Almada foi quem decidiu o jogo contra o Corinthians. E olha que o Botafogo tem jogadores muito decisivos. Luiz Henrique é muito decisivo, Savarino pode decidir, Igor Jesus é decisivo, Tiquinho Soares, se sair do banco de reserva, pode decidir. Marlon Freitas está jogando muito bem, mas o que jogou o Almada foi uma enormidade, justificando o seu jogador mais caro da história do Brasil. 137 milhões de reais ele custou ao Botafogo. Do outro lado, o São Paulo também tem sua esperança no William Gomes, que entrou como titular contra o Cruzeiro, foi titular pela segunda vez, fez seu segundo gol e jogou demais. Tem uma discussão entre o William jogar e transferir o Lucas para a parte central do campo, no lugar do Luciano, ou jogar o Luciano. É muito provável que o Zubeldia mantenha a estrutura da equipe com o Wellington Rato, Luciano e Lucas e Caleri na frente. Luciano é o artilheiro do São Paulo na temporada e isso justifica que ele seja o titular num jogo tão importante. Mas o William Gomes está pedindo passagem. E o Zubeldia tem demorado muito para tomar decisões, especialmente fazer alterações. Foi assim nos dois jogos contra o Atlético pela Copa do Brasil. Contra o Botafogo, se demorar, vai perder o jogo, porque o Botafogo está muito forte. Na história recente de Libertadores, os confrontos são vencidos pelo time que faz o segundo jogo em casa, como o São Paulo fará, 55% das vezes. A diferença não é grande, o que significa que o primeiro jogo tem uma importância enorme para a torcida do Botafogo, que vai lotar o Newton Santos, para a torcida do São Paulo, que vai ser minoria no Newton Santos, e para preparar o jogo da semana seguinte. O jogo que eu citei da minha história é a semifinal de 81. Naquela época, o Botafogo era dirigido por Paulinho de Almeida, antigo lateral direito do Internacional e do Vasco. Era um técnico de um time que tinha um meio-campo com Rocha, Ademir Lobo e Mendonça. Tinha Gerson com Jota na ponta esquerda e tinha Marcelo Oliveira, que foi técnico do Cruzeiro, bicampeão brasileiro 2013 e 14. O Marcelo era o centroavante daquele time. E o Botafogo venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0, gol do Marcelo. Um erro do Valdir Pérez, goleiro do São Paulo na época. No segundo jogo, no Morumbi, o Botafogo fez 2-0 nos primeiros 25 minutos. Um gol de Gerson e um gol de Mendonça. E aí o São Paulo conseguiu diminuir num pênalti duvidoso no último minuto do primeiro tempo. Serginho Chulapa cobrou e diminuiu para 2-1. E no segundo tempo, um show de Everton, que mais tarde jogaria pelo Atlético Mineiro, jogaria pelo Corinthians. O Everton tinha vindo do Londrina, entrou com a camisa 14 no segundo tempo, aproveitou um rebote de um escanteio, Rocha chutou para o alto e ele bateu um sem pulo extraordinário. Até hoje, na minha memória de garoto, o gol mais bonito que eu vi na vida, embora é muito memória, se o gol do Maradona é mais bonito, mas na minha memória é aquele gol do Everton impressionante. E aí, no final do jogo, o Everton, de novo, numa entrada, numa infiltração pelo meio da zaga do Botafogo, desviou de bico e fez 3-2 para o São Paulo. O São Paulo se classificou para a decisão do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Mas foi um drama para ganhar aquele Botafogo. E vai ser um drama esse Botafogo e São Paulo a partir dessa quarta-feira, 21h30, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O primeiro jogo de dois que prometem ser os mais emocionantes dessa fase em quartas de final. Quartas de final começam terça-feira com Colo-Colo e River Plate, jogo exclusivo do Paramount Plus. Eu comento no Paramount Plus junto com o Nivaldo Prieto. Na quarta-feira, Fluminense e Atlético. Eu vou estar no Maracanã para Fluminense e Atlético junto com o Nivaldo Prieto, jogo exclusivo do Paramount Plus. E na quinta-feira, Flamengo e Peñarol. É a primeira perna das quartas de final da Copa Libertadores da América, que vai ter emoção e muita disputa até o dia 30 de novembro. E você acompanha tudo no Paramount Plus. Sou eu, tá Nivaldo Prieto, tá Ale Xavier, tá João Guilherme. Vem com a gente. Muito jogo bom e muito jogo exclusivo para você ver.